Fala galera, eu sou Jonatas Dantas e esse é o canal Geopolíticas Avessas. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre os tigres asiáticos, uma denominação para um modelo de desenvolvimento econômico que foi implementado em alguns países da Ásia e vieram a dar certo. Nós vamos estar dando uma passada rápida sobre os antecedentes históricos, sobre a formação de cada país, sobre o significado do termo e a importância para a economia mundial e geopolítica desses países. Vem com a gente, coisa muito interessante no vídeo de hoje. Tigres asiáticos. Tigres asiáticos são países asiáticos, até pelo nome, né? Asiático, não podia ser de outro continente, questão óbvia, né? Que na rebarba do desenvolvimento econômico, principalmente na década de 70, vieram a crescer imitando o modelo econômico ocidental capitalista. Os tigres asiáticos são 4 países ali de proporção e populações diferentes entre si, com histórias diferentes e que, inclusive, hoje em dia Hong Kong nem é considerado diretamente um país. Tá? Ele é um território que tem uma certa liberdade, mas já não é mais um país. A mesma coisa Taiwan. Taiwan também não é um país. E eles têm diferenças entre si, mas têm uma similaridade. A similaridade é: imitaram o modelo econômico ocidental, foram plataformas de desenvolvimento capitalista e vieram a dar certo. Quem são esses 4 países? Eu já citei aqui Taiwan e Hong Kong. Tem também Singapura e principalmente a Coreia do Sul. Tigre asiático. Por que tigre? Você sabe que tem tigre na Ásia. Faz parte ali da fauna asiática. E muito pela agressividade com que esses países cresceram, economicamente falando, e também pela agressividade administrativa. Ou seja, esses países foram em busca do desenvolvimento, até um pouco sacrificando suas populações. Por exemplo, na Coreia do Sul, na meado da década de 70, você trabalhava 17 horas por dia. Em Taiwan, se chegou a trabalhar 20 horas por dia. Tinha cidadão com 4 empregos, cara. Algo assim, inimaginável. E os tigres asiáticos foram crescendo em importância conforme o passar do tempo. Eu vou falar um pouquinho aqui de Taiwan. Taiwan é uma província rebelde chinesa. Por quê? Porque lá na guerra, ao final da Segunda Guerra, a China, depois de ter conseguido vencer o Japão na Segunda Guerra, o Japão ele dominou a China antes da Segunda Guerra, ele tomou a Manchúria, e durante a Segunda Guerra ele dominou grande parte do território chinês. Tá? Expulsar os japoneses da China foi muito difícil. Eles só conseguiram expulsar os japoneses praticamente ao fim da guerra, lá em 45. Então, depois da expulsão, você criou 2 grandes governos, 2 grandes partidos, 2 grandes lideranças, que era o Chiang Kai-shek, com a China capitalista, por assim dizer, e o Mao Tse-tung, com a China comunista. Houve a Revolução de 49, uma verdadeira guerra, onde o Mao Tse-tung ganhou e ficou com o continente. O Chiang Kai-shek fugiu com a galera dele lá para a ilha de Formosa. Formosa, por que o nome Formosa? Porque foi uma ilha descoberta pelos portugueses, tá? Por isso esse nome, Formosa. Só que em chinês é Taiwan, tá? E ele, nesse caso, fundou ali a China capitalista, tá? A China, a República, enquanto a República Popular da China era o continente de Mao Tse-tung, a China ali imperialista, vamos assim dizer, era o país de Chiang Kai-shek. Taiwan é hoje, inclusive, um foco de chance enorme num conflito bélico, porque a China considera Taiwan uma província rebelde. O que é uma província rebelde? Um estado rebelde. E a China jura que vai trazer Taiwan de volta a ser uma das suas províncias. Taiwan desenvolveu demais com o modelo capitalista. Tá? Outra coisa importante, a Coreia do Sul. Desses 4 países, a Coreia do Sul é o que teve o melhor desempenho. A Coreia do Sul hoje é a 10ª economia do mundo. Óbvio, com uma população de 51 milhões de habitantes, você tem um mercado grande, um mercado vasto, você tem mão de obra, você tem condições de fato, conseguir
um bom desenvolvimento econômico. E assim foi com os sul-coreanos. Eles conseguiram, com o passar dos anos, imitar o modelo econômico ocidental, como os outros, como Taiwan, como Singapura, como Hong Kong, porém eles tiveram um implemento próprio, que é o seguinte: as empresas transnacionais, empresas de fora da Coreia, não dominaram diretamente a economia do país. E sim, eles passaram a imitar essas empresas com as suas próprias empresas familiares, ou, em coreano, chaebol. Eu vou dar o exemplo aqui de duas empresas sul-coreanas conhecidas no mundo inteiro. Não vou dar os nomes exatamente porque eu não recebo o merchan para estar fazendo propaganda para elas, mas você já vai sacar só nas iniciais de cada uma. Uma delas é uma fabricante de eletroeletrônicos muito famosa aqui no Brasil. Inclusive eu tenho uma TV em casa dessa marca, que é a Sun. Não preciso terminar, você já vai saber. Diversos celulares são da Sun. E também tem uma outra marca de carro de luxo, a Hyun. Você já sabe o que eu estou falando. Inclusive até patrocinava aqui uma brincadeirinha, a galera que é old school aí, Cavaleiros do Zodíaco. A Hyundai patrocinava Cavaleiros do Zodíaco. Acabou que eu até falei o nome, né? Faz parte. Mas de qualquer forma, a Hyun e a Sun são duas empresas sul-coreanas, familiares, que tiveram desenvolvimento econômico e projeção no mundo inteiro, graças ao capitalismo ali implementado. Singapura, além de ser um país muito forte na economia, ser um tigre asiático, ele também é uma base importante para os Estados Unidos na questão militar. Singapura tem territórios cedidos para os americanos para defesa do Pacífico, defesa militar do Pacífico, na questão dos interesses nacionais americanos. Tá? Esses 4 países eles cresceram na esteira do desenvolvimento econômico capitalista da Guerra Fria. E, inclusive, hoje eles são chamados tigres asiáticos de primeira geração, que há uma segunda geração de tigres asiáticos. Talvez você não saiba disso, mas você tem o Vietnã, você tem a Malásia, você tem a Indonésia, você tem a Filipinas, você tem a Tailândia. Ou seja, você tem mais 5 países que compõem hoje os novos tigres asiáticos. Diferente dos primeiros tigres, esses países têm basicamente o crescimento nas indústrias tradicionais. Indústria têxtil, indústria de brinquedo, indústria de alimentos. Algumas das indústrias que, devido ao desenvolvimento nesses primeiros países que eu citei, nos tigres asiáticos originais, você tem uma mão de obra muito especializada, graças ao desenvolvimento econômico e educacional. O que acontece? Você tem determinados produtos que você não consegue mais produzir naqueles países. Então, essas indústrias migraram para esses segundos países, países que eram países periféricos. Mas eles vêm a crescer de forma realmente importante, de uma forma que tem chamado a atenção. Então, para resumir, caso te pergunte, quem são os tigres asiáticos? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. O maior dos tigres asiáticos é Coreia do Sul, a 10ª economia do mundo hoje em 2022. É o 10º maior PIB do mundo hoje em 2022. E qual o peso e importância dos tigres asiáticos no mundo? O comércio de eletroeletrônicos, o comércio de grandes automobilísticas, o comércio de peças para computação, para engenharia, entre outros. Eles têm um peso importante na economia mundial. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva, se cadastre, ative o sininho, dê seu like, comente, curta, inclusive discorde da gente. Muito obrigado por assistir o vídeo. Tenham um ótimo resto de semana e até o próximo vídeo com Pirâmide Etária Brasileira. O brasileiro está envelhecendo. Vamos falar um pouquinho de Brasil, vamos falar um pouquinho de planejamento familiar, vamos falar um pouquinho de expectativa de vida no próximo vídeo. Penso, logo, existo. Geopolíticas Avessas, grave esse nome.